Tudo bem, pessoal? Mais uma notícia aqui, né? Bolsonaro diz que transferiu 800 mil reais para os Estados Unidos, né? Naquela ocasião em que ele covardemente fugiu, foi embora para os Estados Unidos, deixando o Brasil sem ninguém na cadeira presidencial, sem um presidente, né? Porque não queria transferir a faixa presidencial para o Lula. Pessoalmente, ele foi embora, né? E está aqui, transferiu 800 mil reais para os Estados Unidos por ter dúvidas sobre a política e economia do governo Lula, né? O velho da van não fez nada disso aqui, né? A maioria, eu não conheço nenhuma notícia sobre empresários que tenham feito isso aqui, né? Que os empresários brasileiros mandaram dinheiro para fora, né? Nem em 1º de janeiro de 2023, nem a partir de 1º de janeiro de 2003, né, quando Lula foi presidente pela primeira vez. Tá aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, afirmou nesta quinta-feira que enviou 800 mil reais para os Estados Unidos por ter dúvida em relação à política e à economia do atual governo, né? 800 mil reais, e depois disso ainda teve um grupo aí que deu para ele de mão beijada mais de 17 milhões de reais, né, de PIX, dizendo que queriam que o Bolsonaro ficasse rico, né? De acordo com a Polícia Federal, a transferência foi feita em 27 de dezembro de 2022, antes do ex-presidente viajar para os Estados Unidos. A investigação afirma que Bolsonaro aguardaria no exterior os desdobramentos da tentativa de golpe de Estado no Brasil, né? Um vídeo gravado nesta quinta-feira, Bolsonaro confirmou que fez a transferência entre contas do Banco do Brasil. Por outro lado, alegou que envios de dinheiro para o exterior são comuns e que isso não é crime. E disse que isso não é crime. Tínhamos dúvidas sobre a política econômica do atual mandatário de esquerda. Finalizou, né? É engraçado que em 2002 ele votou no Lula e não teve nenhuma dúvida sobre a política econômica do Lula a partir de 1º de janeiro de 2003. Pessoal, Bolsonaro teve passaporte apreendido no dia 8 de fevereiro, quando foi alvo da Operação Tempos Veritatis, que investiga uma tentativa de golpe de Estado. Segundo a PF, os investigadores tinham expectativa de que ainda havia possibilidade de consumação do golpe de Estado e estavam cientes dos atos ilícitos cometidos. Algumas investigações, alguns investigados se evadiram do país, né, retirando praticamente todos os seus recursos, aplicando em instituições financeiras nacionais e transferindo para os Estados Unidos para se resguardar de eventual persecução penal instaurada para apurar os ilícitos, aponta o documento, né? Quem é rico e tinha dinheiro foi embora e agora estão lá no exterior dizendo que o Brasil virou ditadura e estão sendo vítimas de perseguição política do governo Lula. Em relação a Bolsonaro, a Polícia Federal afirmou que foi feita uma operação de câmbio no dia 27 de dezembro de 2022, no valor de 800 mil reais. Em documento enviado ao STF, a investigação menciona que nesse montante pode haver dinheiro de desvio de bens de alto valor patrimonial entregues às autoridades estrangeiras, no caso da venda de joias doadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro, né? O que obviamente está no campo da investigação, mas lembra que o coronel Mauro Cid sabia disso aí, ele é ajudante de ordem. Evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, no final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros ilícitos, com a finalidade de assegurar a permanência no exterior, possivelmente aguardando o desfecho da tentativa de golpe que estava em andamento, afirma PF.
Enfim, galera, e hoje esse pessoal que está no exterior, né, o Bolsonaro ele voltou, né, ele foi covarde só naquele dia, né? Tem uns que continuam no exterior, né, dizendo que o Brasil de hoje virou uma ditadura, que está tendo perseguição, né? Bom, e o Alexandre de Moraes ele tem sido alvo da direita, né, da direita bolsonarista, de forma intensa nos últimos dias, né? Aliás, há 4 anos, né? O Alexandre de Moraes ele tem sido acusado de ser suspeito, né? De que ele deveria alegar suspeição porque ele foi alvo, a direita está dizendo que ele é juiz e vítima ao mesmo tempo, né? Juiz, acusador e vítima, né? O que não tem, primeiro, uma das razões, agora, cabe lembrar que em nenhum momento o Alexandre de Moraes xingou ninguém de bandido, chamou ninguém de criminoso, né? Agora, uma coisa que a gente tem que se atentar, né, em relação a essas investigações, né? O Alexandre de Moraes é chamado de cabeça de ovo, entre outras coisas, né? O cabeça de ovo e de outras coisas também é chamado, é atacado, é xingado, é tudo e tudo mais, né? Só que tem uma coisa que os bolsonaristas deveriam ver, né? O artigo 256 do Código de Processo Penal brasileiro, né? Que eu vou até deixar aqui. Se você que é bolsonarista, né? Olha o que diz aqui: se você alegar suspeição contra um juiz, dizer que o juiz não é imparcial, né? Ou seja, que o juiz não é imparcial, que o ministro do STF não é imparcial, que o ministro do TSE não é imparcial, que a justiça inteira está ali atacando, né? O artigo 256 diz o seguinte: diz que a suspeição não poderá ser declarada e nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la, né? Ou seja, para todos esses deputados bolsonaristas que estão dizendo que o juiz não, que o Alexandre de Moraes deveria se afastar porque ele é juiz e vítima ao mesmo tempo, vocês têm que entender o seguinte: que a parte que está sendo acusada, ela não pode agredir verbalmente o juiz com o objetivo de tornar o juiz vítima e juiz ao mesmo tempo, achando que assim o juiz deve se afastar. O Bolsonaro foi investigado, o Alexandre de Moraes foi espionado pelos bolsonaristas, foi espionado pela BIM, então ele deveria se afastar também. Não, isso aí não faz sentido. Aquilo ali foi um crime contra a democracia, não foi um crime. O Alexandre de Moraes é uma mera peça, é só um ícone a mais nesse meio. Ele foi colocado como juiz, ele é o juiz natural, ele foi colocado como juiz desde o início, porque ele foi arrolado para julgar esse caso aí. Portanto, não faz sentido. Eu vou deixar esse material aqui, né, que explica: Alexandre de Moraes pode ser alvo e juiz ao mesmo tempo da investigação sobre Bolsonaro e aliados, né? Portanto, não faz sentido os deputados bolsonaristas ficarem pedindo a suspeição do Alexandre de Moraes, tá bom? O Alexandre de Moraes, nesse caso, não é suspeito. E não faz sentido nenhum, né? Portanto, também os demais bolsonaristas que estão sendo investigados
ficarem com essa história. Olha o cabeça de ovo, olha o cabeça de ovo, ele é vítima porque eu chamei ele de cabeça de ovo. Para com isso, tá legal? Enfrente as investigações, enfrente a justiça.